Atividade 4. Reconhecendo os materiais por meio das propriedades. Essa atividade ela foi direcionada aos alunos da primeira série do ensino médio. A atividade ela aborda as propriedades da matéria ou propriedade dos materiais. No caso aqui, a ponto de fusão e ponto de ebulição, a densidade e a solubilidade. Pessoal, vamos às atividades ou os exercícios. A primeira atividade, o primeiro exercício, defina temperatura ou ponto de fusão e temperatura ou ponto de ebulição. Eu escrevi dessa forma porque alguns materiais, ao invés de escreverem temperatura de fusão, eles escrevem ponto de fusão. É a mesma coisa. Então, essa primeira atividade é para definir o que é ponto de fusão e ponto de ebulição, densidade e solubilidade. É uma atividade bastante simples que vocês podem fazer apenas consultando o seu livro didático ou até mesmo a internet. É apenas o conceito do que é densidade, solubilidade e temperatura de fusão e ebulição. Vamos agora à segunda atividade. Segunda atividade, ou segundo exercício, né? Quanto aos estados físicos da matéria e suas transformações, responda: qual o nome da mudança de fase associada a cada um dos seguintes fenômenos? Então, nessa atividade aqui, ou nesse exercício, ele vai apresentar alguns fenômenos. E você vai ter que dizer qual é o nome da mudança de fase. Por exemplo, quando você transforma água líquida em gelo, né? Você está congelando, o processo é a solidificação. Então você vai atribuir aqui a esses fenômenos o nome da mudança de fase, né? Associado a esses fenômenos. Então vamos lá, pessoal. Primeira atividade. Aliás, a letra A aqui do segundo exercício, né? Derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido por uma chama de maçarico. Então o que você observa aí é que o material sólido, como o chumbo, vai ser derretido através da chama de um maçarico. Nesse caso, então, né, segunda atividade, letra A. E o que eu tenho aqui é a fusão, né, que é a passagem do material do estado sólido para o estado líquido. Letra B. Secagem de uma peça de roupa molhada no varal. Nesse caso, é mais comum você ouvir a palavra evaporação. Desculpa, é mais comum escrever evaporação. Associa o fenômeno, por exemplo, se a água está evaporando, então evaporação, tá? Secagem de uma peça de roupa molhada no varal. Se algum aluno escreveu vaporização, está certo? Sim, está certo, professor, tá certo. Porque a vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Também está correto. É que normalmente, nesse caso específico, nós escrevemos evaporação, mas vale os dois, eu considero os dois como correto. Letra C. Letra C, deixa eu anotar aqui, C. Formação de geada pelo congelamento do orvalho em noites frias, em noites frias de frio intenso. Né, desculpa aí, a gente vê se trava um pouquinho, mas está caminhando. Então, formação de geada pelo congelamento do orvalho. É comum em noites assim, noites, né, muito intensas assim, com uma umidade elevada. E se tiver muito frio à noite, pode ser que aquela umidade congele rapidamente. O nome desse processo ele é chamado de sublimação. A sublimação ela pode ser do sólido para o gasoso e também do gasoso para o sólido, que é o inverso. Alguns livros falam sublimação inversa ou ressublimação, tá? Mas é a sublimação. Então, né, a umidade do ar, né, o vapor d'água, ele devido à corrente fria, ventos frios, ele congela bruscamente. Então ocorre o congelamento da umidade do ar, do vapor d'água, formando a geada. Nesse caso, então, eu tenho a sublimação. Vários alunos erraram essa atividade aqui. Letra D.
Transformar o suco de limão em sorvete. Então, o suco de limão normalmente é líquido e você, ao adicionar no congelador, ele vai congelar. É do líquido para o sólido. Nós temos a solidificação. Então, nesse caso, temos a solidificação, tudo bem? E para encerrar, o último aqui, a letra E. Formação de gotículas de água do lado de fora de um copo com água gelada. É muito comum também esse fenômeno, faz parte do nosso dia a dia. Você adiciona água gelada a um copo e com o tempo ele vai transpirar. Por que isso ocorre? Ocorre porque o vapor da água ele é quente e úmido. Quando esse vapor da água que está no nosso ambiente, à nossa volta, e encontra uma parede fria, que nem o copo, né, contendo o líquido gelado, ele vai sofrer condensação. Então está ocorrendo o que? A condensação do vapor d'água. Letra E, então, seria condensação. Condensação do vapor d'água. Então essa atividade ela está relacionada com as mudanças de fase, né, da matéria, sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Vamos à terceira atividade ou terceiro exercício. O terceiro exercício dessa atividade é para trabalhar a densidade. Então vamos ler o exercício inicialmente, depois vamos destacar quais são as informações que ele fornece para nós. Um anel de ouro de massa 35 gramas foi imerso em um recipiente com água. O volume inicial da água era 25 centímetros cúbicos e, após a colocação do anel, subiu para 27 centímetros cúbicos. Notem que houve um aumento de volume de 25 para 27. Por que houve esse aumento do volume da água? Porque houve a adição do anel. Sabendo que a densidade do ouro puro é 19,3 gramas por centímetros cúbicos, determine se o anel era mesmo formado por ouro puro. Bom, para mim saber se o anel é realmente formado por ouro puro, eu tenho que calcular a densidade do anel. Se a densidade do anel for igual à densidade do ouro, o anel é formado por ouro puro. Caso contrário, não é. Então, vamos pegar os dados então do exercício, tudo bem? Massa igual a 35. Massa de quem? Um anel de ouro de massa, né? Então, eu tenho aqui, primeiramente, a massa do anel, que é igual a 35 gramas. Foi imerso um recipiente com água e o volume inicial era 25 centímetros cúbicos. Bom, pessoal, uma observação. Falar centímetros cúbicos é a mesma coisa que falar ml, tudo bem? Ou melhor, mililitros, tá? 1 centímetro cúbico ele equivale a 1 mililitros. Então eu posso falar 25 centímetros cúbicos ou 25 ml, mililitros. Bom, havia 25 mililitros ou 25 centímetros cúbicos de água. Após a colocação do anel, subiu para 27. Então, qual que é o volume do anel? O volume do anel é 2 centímetros cúbicos. Então, eu vou colocar aqui uma observação, tá? Volume do anel igual a 2 centímetros cúbicos. Agora, em posse desses dados, eu vou calcular a densidade do anel. Eu já tenho a massa do anel e o volume do anel. Como que eu calculo a densidade do anel? A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Qual que é a massa? 35 gramas. Qual que é o volume? 2 centímetros cúbicos. 35 dividido por 2. 35 por 2. Dividido por 2. 1 vezes 2, 2. Para 3 resta 1. Abaixo 5. 2 vezes 7, 14, para 15 resta 1. Não dá para dividir, eu acrescento uma vírgula e um zero aqui. 2 vezes 5, 10. Então, 17,5. Então, a densidade do anel é igual a 17,5 gramas por centímetros cúbicos. Pergunto, a densidade do anel é igual à densidade do ouro puro? Não. Portanto, o anel não era formado por ouro puro. Ok, pessoal? Então, você tem que calcular para demonstrar, tá? Essa é a justificativa do exercício.
Não basta dizer que se é ou não formado por ouro puro. É necessário demonstrar. Então eu poderia colocar assim, uma explicação. Olha, a densidade do anel é diferente da densidade do ouro. E aí, se quiser colocar os valores embaixo, tudo bem? Agora vamos à nossa última atividade, que é a atividade número 4, aí, o exercício número 4, né? Eu falo atividade, mas é exercício, é a mesma coisa. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma tabela aqui, tá, pessoal? Uma tabela, e a tabela tem 3 colunas. A primeira coluna tem a substância, 1, 2 e 3. A segunda coluna está a temperatura de fusão e a terceira coluna a temperatura de ebulição. Nós vimos que a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, fusão, ele passa do sólido para o líquido. Ebulição, ele passa do líquido para o gasoso. Então, eu tenho que ter essas referências para me trabalhar a atividade. Vamos lá, pessoal. Considere a tabela abaixo, cujos dados foram obtidos à pressão de 1 atmosfera. Quando ele fala pressão de 1 atmosfera, é 1 atm. Isso ocorre ao nível do mar, né, em condições normais, temperatura e pressão. Vamos lá. Então, ele quer saber o seguinte, sob a pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius, as substâncias 1, 2 e 3 apresentam-se respectivamente nos estados. Ele quer saber qual é o estado físico da substância 1, 2 e 3 a 25 graus Celsius. Para isso, basta observar a posição que se encontra a temperatura, 25 graus Celsius, na tabela. Então, nesse caso aqui, 25 graus Celsius, na substância 1, ele vai estar antes de menos 94? Não. Antes de menos 94 é número negativo. Ele vai estar após 59,7? Também não. Ele vai estar entre. Entre a fusão e a ebulição, o estado físico é líquido. Segunda substância, 25. Ele vai estar antes de menos 38? Também não, porque antes é negativo. Vai estar após 357? Também não, porque são os números maiores. 25 estará entre. Portanto, a segunda substância, a 25 graus Celsius, estará no estado líquido também. E a terceira substância aqui, o 25, ele vem antes ou após 660? Ele vem antes. Então, o estado físico ele é sólido. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Líquido, líquido, sólido. Tá, pessoal? Então, essa foi a correção aí da 4ª atividade. E vamos para próximas atividades aí, pessoal.